bom dia, amigos do Brasil, pessoal da Pastoral da Pessoa Idosa que está aqui na Associação do Senhor Jesus, nos acompanhando também no Louvemos o Senhor. Nós vamos meditar nesse instante a palavra de Deus, por isso convido você que está aqui a ficar em pé e com o Ministério Excelsis, vamos pedir o Espírito Santo sobre nós, para que a palavra de Deus nos alimente, nos fortaleça, transforme a nossa vida, o nosso coração. Cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mais uma vez, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Braços em cima, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-me de novo, e enche-me de novo. mais uma vez, povo de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-me de novo, e enche-me de novo. eu adorarei, nas palmas assim, Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Eu adorarei, cante, Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-me de novo, e enche-me de novo. mais uma vez, para encerrar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Pode se sentar, irmãos, sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham em todo o Brasil, nesses 10 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. Estaremos juntos nesse domingo, com tantas coisas bonitas acontecendo aqui na nossa casa, a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Eu, Padre Guinaldo, estou aqui para meditar a palavra de Deus com você que está em casa e com você que está aqui. Fiquei muito feliz em receber o convite para passar esses momentos com vocês, aprendendo com vocês e também pensando um pouquinho na temática desse final de semana na igreja. Nós estamos comemorando nesse final de semana a dedicação da Basílica de São João do Latrão em Roma, que foi, vamos dizer, inaugurada, sagrada, no dia 9 de novembro do ano 324. Hoje não é 9 de novembro? Sim, 9 de novembro. Então hoje a gente comemora na liturgia em todo o mundo a dedicação da Basílica de São João do Latrão. Por que essa festa ela é importante para nós na história? Porque foi o momento em que cessaram as perseguições da igreja. Até o ano 313, os cristãos eram perseguidos, não poderiam fazer o que nós estamos fazendo aqui, louvar, cantar, bendizer, celebrar o nosso Salvador Jesus livremente, com o coração aberto. Os cristãos eram perseguidos. Quantos mártires, milhares de mártires viveram nesse período,
derramaram o seu sangue por amor a Jesus. Mas no ano 313, com a conversão do imperador romano Constantino, a igreja passou a ter liberdade de proclamar o nome de Jesus. O imperador Constantino mandou construir a primeira igreja do mundo, a igreja Basílica São João do Latrão. Então, 9 de novembro de 324 foi a inauguração dessa igreja, marcando um novo período na história do cristianismo. E a palavra de Deus, nesse final de semana, nos propõe, nós como templos de Deus, nós como povo de Deus também, templos do Espírito Santo, Jesus como Deus vivo conosco, também Ele, o próprio Deus, morando no meio da humanidade, e também a reflexão sobre o Templo de Jerusalém. Por isso, nesse domingo, eu vou estar com vocês em 3 momentos, 2 momentos pela manhã e 1 momento à tarde. E nós vamos pensar nessa temática, nessas 3 etapas. Agora, na primeira parte, eu vou falar do Templo de Jerusalém, Jesus em relação ao Templo de Jerusalém. Depois, num segundo momento, Jesus rompendo com aquele templo, feito de pedras, feito por mãos humanas, ele, a presença do próprio Deus vivo no meio dos seus, no meio da humanidade. E depois à tarde, nós vamos refletir sobre nós como templos, a nossa responsabilidade, a nossa missão. E aí entra o trabalho maravilhoso da pastoral da pessoa idosa, que leva a força do Evangelho e da qualidade de vida, e da saúde, do amor, a tantos idosos e idosas espalhados por esse Brasil. Toda essa primeira parte, vamos pensar um pouquinho no Templo de Jerusalém, e no relacionamento de Jesus com esse Templo de Jerusalém. Vocês que são católicos, da comunidade da igreja, sabem que o povo de Deus vivia escravo lá no Egito, e Deus escolheu um homem chamado Moisés para tirar o povo daquela situação. Durante 40 anos, o povo atravessou o deserto, chegando na terra prometida. E tendo Josué à frente, o povo de Deus foi conquistando aquela terra. Mais ou menos, gente, 1000 anos antes de Jesus, o povo de Deus quis ter um rei. Por que quis ter um rei? Porque os povos vizinhos tinham reis. Então o povo de Deus também falou, nós queremos um rei. Deus não gostou muito dessa história, dessa ideia, porque ele era o rei, queria ser o rei do coração do seu povo. Mas de tanto o povo insistir, queremos um rei, Deus permitiu. E aí foi eleito o primeiro rei de Israel, que se chamou Saul, que não fez muito a vontade de Deus. Mas Deus escolheu um rei segundo o seu coração, que era um jovem pastor de ovelhas, que morava na cidadezinha de Belém, cujo pai se chamava Jessé. Deus chamou Samuel, que era o grande líder do povo na época, e falou, Samuel, vai lá para Belém, eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o novo rei. Vocês conhecem essa história. Samuel chegou lá, e aí Jessé trouxe todos os seus filhos na presença de Samuel, os mais fortes, os mais sábios, o que o pai Jessé achava que seria o escolhido. E aí Deus falou no coração de Samuel, não, eu não escolhi nenhum desses que estão aqui. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E aí Samuel perguntou para Jessé, mas aqui estão todos os seus filhos? E aí Jessé falou, não, tem o mais novinho, o Davi, ele cuida das ovelhas lá no campo. Ele é o mais novo, então o serviço dele é cuidar das ovelhas. Aí Samuel falou, enquanto ele não chegar, a gente não vai comer, a gente não vai fazer a refeição. Ele foi escolhido, Davi, o rei segundo o coração de Deus. Davi que cantava e louvava diante de Deus. Davi tinha um sonho, construir um templo para colocar a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Mas sabe, gente, quem foi construir o templo de Jerusalém, o templo sagrado, morada de Deus? O filho dele.
Davi morreu, o filho dele o sucedeu no trono, e esse filho dele, mais ou menos 960, 950 anos antes de Jesus, construiu o templo lá em Jerusalém. Você sabe o nome do filho do Davi? Começa com S e termina com ão. Quem sabe? Hã? Salomão? Tem certeza? É isso mesmo? Acertou, nosso irmão ali. Vamos aplaudir nosso irmãozinho? Acertou, olha lá, ó. Salomão, muito bem. Salomão construiu o templo de Jerusalém, maravilhoso, extraordinário. Colocou a Arca da Aliança lá. E aí Salomão falou assim: a partir de hoje, Deus mora aqui. A partir de agora, com a inauguração desse templo, Deus mora aqui dentro dele. E aí Salomão falou assim: quem quiser encontrar Deus, deverá vir a Jerusalém, no templo, para fazer a oferta do seu sacrifício, para fazer as orações, para fazer os seus louvores. Tem que vir a Jerusalém. Então Salomão deu essa ordem. O que acontece? Todos os judeus, pelo menos uma vez por ano, iam para Jerusalém até o templo para louvar, para bendizer e para oferecer os sacrifícios, os agradecimentos, oferecer os animais, os frutos da terra, o próprio coração. O templo de Jerusalém se tornou esse lugar sagrado, morada de Deus. Nós temos o Salmo 83, que é muito lindo, é um salmo de peregrinação, que revela a alegria dos peregrinos indo ao templo de Jerusalém. Diz assim o salmo: como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos. Minha alma desfalecida se consome, suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha faz um ninho para pôr seus filhotes. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, felizes os que habitam vossa casa. Senhor, aí eles vos louvam para sempre. É um dos salmos que exaltam as peregrinações a Jerusalém para a visita, as orações, os sacrifícios no templo sagrado. Jesus, ele também viveu essa experiência. Jesus, a Sagrada Família, peregrinava até Jerusalém para ir ao templo. E vocês que estão aqui se lembram da primeira vez em que Jesus foi nesse lugar sagrado, no templo? Alguém lembra a primeira vez que ele foi? Qual era a idade do menino Jesus a primeira vez que ele foi no templo? 12 anos? 12 anos? 8? 12? E aí? 12? A resposta está errada, gente. A primeira vez que o menino Jesus foi ao templo foi quando ele tinha 40 dias. A gente não reza no terço a apresentação do menino Jesus no templo. Essa aí que você disse é depois, mas a primeira vez que Jesus foi nesse lugar sagrado, 40 dias. E ele foi no colo de Maria, foi no colo de José, levaram a oferta de agradecimento, 2 passarinhos, 2 pombinhos para agradecer, porque era a lei, lá a palavra de Deus do Antigo Testamento. A lei dizia: você pai, você mãe, quando seu filho primogênito completar 40 dias, você tem que ir ao templo, consagrá-lo ao Senhor. José e Maria saíram de Nazaré, em cima daquele jumentinho, daquele burrinho, subiram a região montanhosa e chegaram lá no templo para agradecer, para dizer: obrigado, meu Deus, pelo nascimento do nosso filho, do nosso bebê, de Jesus. E eles tiveram uma surpresa tão grande, quando chegaram lá no templo de Jerusalém, encontraram um ancião, um homem que desejava conhecer o Messias, o Filho de Deus.